Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos falar da situação dos fiscais federais agropecuários. Você vai ver como está o mercado de máquinas e implementos agrícolas. Eu vou conversar com Marina Ribeiro Lima, ela é advogada, especialista em planejamento sucessório e em direito imobiliário extrajudicial. Vamos falar sobre planejamento sucessório e holding rural. Vamos comentar do mercado da carne bovina, de uma proposta brasileira ao governo do Japão. E eu vou conversar com Leonardo Cruvinel Furquim. Ele é doutor em agronomia e diretor técnico do Senar. Vamos falar sobre gestão das propriedades rurais e as ferramentas que o Senar tem para ajudar os produtores. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de máquinas e implementos agrícolas. Com a queda de 36,9% na receita do primeiro trimestre, o pior momento para o mercado brasileiro de máquinas agrícolas parece já ter passado. Pelo menos essa é a percepção do presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas. A queda de quase 37% é da fábrica para a revenda. E isso não significa que da revenda para o campo esteja caindo neste mesmo patamar. A ABIMAQ exigiu do governo federal que o Plano Safra 24-25 ele contenha ao menos 36 bilhões de reais para o financiamento do setor, sendo 26 bi para Moderfrota e Moderfrota Pronamp, e 10 bilhões para o Pronaf. Acredita-se que o pior momento já passou. Pelo menos é a ABIMAQ quem está falando isso, que ainda que o cenário esteja começando a clarear, a recuperação dos preços demora, uma vez que depende do consumo. A ABIMAQ projeta uma queda de 15% no setor no ano e destacou que a expectativa já era de dificuldade no primeiro trimestre, devido à falta de recursos do Plano Safra a juros baratos. A expectativa por menores juros no próximo ano também garantiu o ímpeto dos produtores para investir. O otimismo ele é movido pela projeção de aumento da área e também da produção aqui no Brasil nos próximos anos, o que deve contribuir para a demanda por máquinas agrícolas. De qualquer forma, a ABIMAQ ela deve revisar, vamos dizer assim, para baixo, a sua previsão para o segmento neste ano. Esta só deve, no entanto, ocorrer após o fechamento das feiras agrícolas tradicionais no primeiro semestre. E agora vamos falar um pouquinho da situação dos fiscais federais agropecuários, que é muito preocupante. Eles já estão falando isso já desde o ano passado. Os auditores fiscais federais agropecuários, eles vão realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 14 desse mês para votar o indicativo de greve das atividades de defesa agropecuária. A medida ocorre em razão da falta de diálogo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que desde março não apresenta uma contraproposta de reestruturação da carreira, diferentemente do tratamento que tem dado a outras que compõem o Serviço Público Federal. A mobilização da carreira, iniciada em janeiro, continua em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, onde foi suspensa devido à situação de calamidade pública provocada pelas chuvas naquele estado. Nos demais estados, os auditores eles têm deixado de cumprir apenas horas extras não remuneradas, mas continuam respeitando os prazos previstos em normas do Ministério da Agricultura e da Pecuária para liberação de certificados e mercadorias, como, por exemplo, cargas para exportação nos portos
brasileiros. E agora eu vou conversar com Leonardo Cruvinel Furquim. O Leonardo, ele é doutor em agronomia e diretor técnico do Senar Goiás, e nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo: gestão das propriedades rurais e as ferramentas que o Senar tem para ajudar os produtores. Leonardo Cruvinel Furquim, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia a todos. Prazer estar aqui também, poder falar com esse assunto tão legal, tão interessante, que transforma a vida dos produtores lá na ponta. Leonardo, esse é um tema que eu sou muito fã, gestão de propriedades rurais. Não tem como sair, não tem volta, ou você aprende a gestar o seu negócio, ou então, automaticamente, você vai saindo do mercado, que é o que está acontecendo com muita gente. Os tempos mudaram, hoje o ganho, o resultado positivo é muito pequenininho, a margem, cada dia que passa, está mais estreita. E qualquer coisa que você perde, ou faz um errado e não deu muito certo, o prejuízo é grande, né? Com certeza, Toninho. Olha, nós considerarmos que o valor da terra tem um aumento gradativo das últimas décadas para cá, muito relevante. Se pegar na década de 70, as terras aqui em Goiás valia quase nada. Você trocava terra por lote da cidade, né? É verdade. Com o advento do calcário, as terras começaram a ser cada vez mais produtivas e conseguimos ter 3 safras, ou até mais aqui no estado de Goiás, considerando que eu consigo fazer uma safra de soja, uma safra de milho, consorciado com capim. Eu tenho colho milho, tenho capim e faço safrinha de boi ainda na seca. Então, você consegue ter múltiplos usos da terra. Com esses múltiplos usos da terra, ou você se torna um empreendedor na sua atividade de verdade, ou, como o senhor muito bem disse, você vai sendo empurrado de escanteio, né? Se você vai sendo substituído por pessoas que vão utilizar da sua atividade de forma mais profissional. E aí, Toninho, as pessoas pensam que a gestão da propriedade rural, ela é apenas software, ela é aplicativos, ela é um tablet. Não é. Ela é a gestão da sua propriedade rural é você, às vezes, anotar no papelzinho todos os custos. Gastei tanto com defensivo, gastei tanto com mão de obra, gastei tanto com a cerca. Tenha a noção, produtor rural que nos assiste, de que você precisa fechar o mês e começar o próximo, sabendo exatamente o quanto você gastou na sua propriedade rural, preferencialmente categorizado entre parte de benfeitorias, infraestrutura, mão de obra, quem trabalha na parte animal, né, nutrição, remédios, compra de novos animais, para quem trabalha na parte agrícola, toda a parte de insumos, defensivos, sementes, manutenção de máquinas, depreciação. Para quê? Para que você saiba se a sua atividade está valendo a pena ou não, né? O senhor disse muito bem, os tempos mudaram. Antigamente você arrendava um pedaço de chão, né, e colocava o gado lá, voltava depois para ver se tinha alguma bicheira e ia tocando o negócio. Hoje as margens apertaram tanto que ou você tem na ponta do lápis quanto você gasta da sua atividade e, claro, o quanto você ganha para saber qual que é a sua margem, ou logo você vai perceber que as contas não vão fechar. E aí, se você perceber isso muito tarde, você vai acabar sendo substituído na sua atividade com ou contra a sua vontade, né? Com a sua vontade é quando você quer arrendar a sua área, passar a atividade para outra pessoa conduzir. Contra a sua vontade é quando você percebe que a dívida é tão grande, que está no buraco de forma tão profunda, que vai ter que vender ali, vai ter que vender uma parte para pagar uma dívida. E aí, o Senar tem ótimas possibilidades de ferramentas para que não chegue a esse ponto. Outro dia eu conversava com um produtor e ele falou assim, vocês são tudo doido. Eu falei, mas por quê? Vocês vão fazer conta, vocês colocam juro do dinheiro, juro disso, coloca isso, coloca aquilo. Rapaz, não tem nada disso. Eu comprei um bezerro por tanto, ficou tanto aqui, vendi por tanto, ganhei tanto. Eu falei, você está redondamente enganado. Equivocado. Quer dizer, se você comprou um bezerro, você tem o objetivo de ficar com esse bezerro um determinado tempo, ele vai engordar, depois você vai vender por um outro preço. Você comprou por 1.000, você vai vender por 1.500. Será que você ganhou R$500? Com certeza não.
Claro que você não ganhou R$500. Por quê? Porque esse dinheiro que você gastou nele ficou um tempo aqui. O dinheiro que você gastou nele ficou um tempo ali, você tem que considerar o que você gasta de capital humano, de mão de obra, para cuidar daquele bezerro. Juro. O juro do capital, os remédios, a cerca que o senhor tem que pagar para dar manutenção, o pasto, que muitos produtores pecuaristas ignoram esse fator do pasto. Ele desconsidera que se desses R$500 que o senhor falou, se ele não tirar uma porcentagem desses R$500 para dar manutenção nos pastos dele, o que vai acontecer? Ano que vem, ele não vai ter jogado adubo nos pastos no ano anterior, e não vai ter cerca. A taxa de lotação já vai estar menor. Os pastos vão secar mais rápido, porque vai estar com muito gado em cima. Aí vai chegar na seca, para o gado não morrer, ele vai ter que suplementar mais. Aí a conta vai fechar ainda de forma mais difícil. Mais no vermelho ainda. Exatamente. Agora, uma coisa que chama atenção, o Leonardo, ele é o diretor técnico lá do Senar, e o Senar, nós já falamos várias vezes aqui, ele oferece cursos de graça, gratuito para você aprender a conduzir a sua propriedade. Então, eu vejo assim, tá difícil? Tá. Tá difícil para todo mundo, não tá fácil. Para nós, para todo mundo que está aqui dentro, enfim, mas você pode, pelo menos, minimizar essa dificuldade através dos cursos do Senar. É só você entrar em contato com o pessoal do Senar, com o seu sindicato, às vezes até com a sua prefeitura. Exatamente. Então, o Senar, através dos sindicatos rurais, realiza a capacitação, os treinamentos gratuitos, como o Toninho falou muito bem. Na verdade, o produtor rural já paga isso, né? Sempre que ele comercializa um produto, 0,2% vai para o Senar e o Senar retribui esse recurso através da capacitação, que são cursos para todo tipo de produtor. A agricultura familiar tem um treinamento que te ensina a calcular custo de produção. Aquele produtor tecnificado, nós temos o programa Campo Futuro, que te ensina a calcular custo de produção e a comercializar seus produtos na Bolsa de Valores, travar preço no mercado futuro. E além disso, Toninho, para encerrar aqui a minha fala, nós temos a assistência técnica e gerencial. O Senar contrata um técnico de campo, um agrônomo, veterinário, zootecnista, que vai na sua fazenda todos os meses para acompanhar a sua produção, como é que está o manejo do gado, como é que está o manejo da lavoura, como é que está a sua benfeitoria, mas também a sua gestão. Ele pega todas as anotações que você fez e te fala, Toninho, se o senhor for um pecuarista, o seu custo de produção, a sua arroba, te custa tantos reais para ser produzida. Toninho, o seu saco de soja te custa tantos reais. Sabendo exatamente o quanto custa para você a sua produção, você sabe depois por quanto você pode comercializar. Isso é gratuito, basta procurar o sindicato rural do seu município. Ó, depois dessa, só se a gente pegar e fizer um salário para você. Aí também já é demais, né? Então tá aí, uma mega de uma oportunidade, não perca, entre em contato com o pessoal do Senar, com o seu sindicato, faça um curso que você só vai ter a ganhar. Leonardo Cruvinel Furquim, diretor técnico do Senar, doutor em agronomia, muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Vamos falar contigo. E as portas estarão sempre abertas aqui para vocês a hora que precisar. Nossas porteiras lá do Sistema FAEG também estão sempre abertas para o senhor. Então tá tudo bem. Obrigado. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos comentar de uma proposta brasileira do governo do Japão. E eu vou conversar com Marina Ribeiro Lima, advogada especialista em planejamento sucessório e em direito imobiliário extrajudicial. E nós vamos falar de planejamento sucessório e holding rural. É um minutinho só, nós voltamos já. Para deixar você super bem informado, tudo que você precisa e quer saber no mundo dos esportes. Você não pode perder. Domingo, 8 da manhã, SBT Esportes. Dados nacionais comprovam. Goiás lidera o crescimento econômico no Brasil. É o maior PIB da história. 336,7 bilhões de reais. Crescimento quase 60% acima da média do país. O desemprego tem sua menor taxa desde 2015 e a renda das famílias aumentou 24,6%, superando também a média nacional. Todos os setores batem recordes e novas empresas não param de surgir. Foram mais de 9 mil só no primeiro trimestre. São milhares de oportunidades para quem quer crescer com Goiás.
Temos segurança para os goianos e para o ambiente de negócios. E somos o segundo estado que mais reduziu as desigualdades. A economia avança e a vida melhora, graças ao trabalho conjunto do governo de Goiás, do setor produtivo e dos trabalhadores. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. De 16 a 26 de maio, a TV Serra Dourada e a 99,5 FM marcam presença na Pecuária de Goiânia. Visite nosso estande, divirta-se com os shows do Boteco 99,5 e concorra a prêmios. Pecuária de Goiânia, de 16 a 26 de maio, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Oferecimento Petroforte, distribuidor autorizado Lubrax. Vai na certeza de Lubrax. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro todo dia. Melhor almoço de Goiânia, com pratos generosos e preço justo. Pilão Bar. Surpreenda-se com o Araguaia Shopping. Facune Campos, número 1 de Goiás. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Quer parceiros com quem você, produtor rural, sempre pode contar? Aqui, Nissan Frontier é Katana Nissan. Em qualquer versão, a Frontier acompanha seu dia a dia. Com 6 anos de garantia, entrega tudo, mais tecnologia e todo conforto. Já a Katana Nissan tem sempre o melhor negócio para você levar a sua. Frontier Attack 2024 por 214.990 com taxa zero. Parceria e bom negócio? Nissan Frontier na Katana Nissan. Avenida T8 com Mutirão, Setor Bueno. Paz no trânsito começa por você. Atitudes e gestos são transformadores. Nós acreditamos na força do exemplo. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Que tal R$3.000 para gastar como quiser, além de um fim de semana em Caldas Novas, com um acompanhante, alimentação e hospedagem. Promoção Dia das Mães 99,5 FM. Inscreva sua rainha para concorrer ao sorteio de 2 grandes prêmios. Ela vai ganhar R$3.000 para gastar como quiser e um fim de semana em Caldas Novas. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Aniversário 70 anos Bretas. Aqui é raiz. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Você viu primeiro aqui. A nova vida de Suzane von Richthofen. Uma operação aqui na Cracolândia. Marcelinho Carioca foi vítima de um sequestro. Um caso emocionante. Eu espero que a justiça seja feita. Tá na hora. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Nós estamos de volta e agora vamos comentar de uma proposta brasileira ao governo do Japão. O Brasil propôs ao governo japonês participar inicialmente de uma pequena cota do mercado japonês de carne bovina, para mostrar a qualidade do produto sem afetar interesses japoneses. Pelo menos foi o que disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Em troca,
o Brasil abriria compras da carne Wagyu, lá do Japão, uma carne famosa, tendo assim acesso ao mercado japonês de carne bovina e também suína. O governo brasileiro propôs começar com uma pequena cota e essa pequena cota não tem muito problema, o que a gente quer é mostrar a qualidade da nossa carne, da carne brasileira. O Brasil, então, abriria a mão e nós ampliaríamos o consumo da carne de Wagyu, que é uma carne bovina produzida lá no Japão e caríssima. O mercado do Japão é, no entanto, um mercado fechado para essas proteínas brasileiras devido a questões sanitárias e entre outros fatores também. Mas à medida que o Brasil caminha para ser livre de aftosa sem vacinação, esses riscos não deveriam ser citados como motivos de embargo, pelo menos é o que argumenta o governo brasileiro. O ministro da Agricultura disse ainda que o Brasil já poderia iniciar embarques ao Japão por estados reconhecidos internacionalmente como livre de aftosa sem vacinação, como é o caso do Paraná e Santa Catarina, antes mesmo de todos o país ter o status sanitário confirmado pela Organização Internacional de Saúde Animal. E agora eu vou conversar com Marina Ribeiro Lima. A Marina é advogada especialista em planejamento sucessório e também em direito imobiliário extrajudicial. E nós vamos falar de um tema, para você que é produtor rural, um tema muito, mas muito importante, que é planejamento sucessório e holding rural. Marina Ribeiro Lima, muito bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Eu te garanto que, sem medo de errar, pelo menos 90% dos produtores rurais não tem um planejamento sucessório. E aí, quando, vamos dizer assim, o chefe, o pai, vai por outro lugar sem combinar, rapaz, dá uma confusão, né? Exatamente. A hold, apesar de ser um nome um pouco complexo, é mais simples do que imaginamos, né? E ele traz a possibilidade de fazer esse planejamento sucessório, o planejamento empresarial. É uma das possibilidades, mas traz aí para a gente essa opção para os produtores rurais. Agora, de maneira geral, o produtor rural não se vê como um empresário. Ele não vê a propriedade dele como uma empresa comum. Quer dizer, ele tinha que observar que aquela terra, por menor que seja, ela tem um valor ligeiramente alto. Então, se ele podia falar assim, não, caramba, eu tenho uma empresa na mão e eu tenho que mudar isso aqui. E para fazer isso, ele poderia, vamos dizer, com a ajuda do Senar, criar uma holding rural. É isso mesmo? E automaticamente, por tabela, entrar no planejamento sucessório. Exatamente. A holding, ela existem várias possibilidades. Não só a pessoa que queira fazer o planejamento sucessório, ela pode fazer a holding também, com o objetivo de deixar a empresa organizada, né? Mas o mais interessante é que a holding esteja acompanhada do planejamento sucessório para que a vida desse produtor e da propriedade em si, do negócio que ele faz, né, tem essa continuidade. Então, o interessante, o Senar oferece esse curso justamente para os produtores e também para os sucessores, no caso os filhos, de entenderem a importância da sucessão da propriedade, a sucessão do negócio rural em si. Agora, sim, de maneira geral, o que é, assim, na verdade, uma holding? Como é que funciona isso? A holding, ela é a criação de uma empresa, só que ela vai muito além da criação de um CNPJ, justamente porque não é simplesmente a gente fazer um contrato social e criar um CNPJ. É você dar a oportunidade para aquele produtor entender que é uma empresa e que ele está ali iniciando aquela empresa e fazendo aquela atividade da melhor forma possível. Não só como um prestador de serviço
ou como alguém que faça uma atividade no meio rural, mas também alguém que tem essa visão de empresa, essa visão de que aquela empresa dele, como produtor rural, vai perdurar ali por 20, 10, 30, 40, 50 anos, justamente com a continuidade ali dos seus filhos, dos seus sucessores, que é o objetivo principal. Hoje a gente tem várias pessoas saindo das cidades e indo para o meio rural, né, voltando para o meio rural, justamente os jovens, para voltar à continuidade dos negócios de suas famílias. E é importante eles terem conhecimento disso que é tratado dentro da Hold. Por quê? A Hold, a gente cria esse contrato social, cria essa empresa e é estruturado toda a parte contábil, toda a parte do planejamento sucessório dentro dela. Então, você escolhe sócios diretores, você escolhe quais são as pessoas capacitadas para dar continuidade ali naquela empresa. Pois eu tenho conversado com muitos produtores, eu falo, por que você não vira a sua empresa, que é uma empresa, realmente uma empresa com CNPJ e tal. Ele falou, não, isso é muito complicado. Pelo contrário, facilita a vida dele, né? Exatamente. Facilita a vida dele não só naquele momento, né? Porque a gente tem ali a questão de notas fiscais, então tem toda a questão da empresa, mas também no decorrer dos anos. E, além de tudo, facilita a vida da família dele. Porque hoje, no meio rural, a gente não tem só uma pessoa que trabalha. A gente tem todas as pessoas que trabalham, né? A gente tem, muitas das vezes, o homem, a mulher, o filho, às vezes o irmão também que trabalha naquele ambiente. E eu posso colocar todo esse pessoal dentro da empresa, todo mundo registrado. Exatamente. Eu posso colocar todas aquelas pessoas dentro da empresa e posso escolher as atividades para ela. Entendi. Posso escolher até mesmo a forma de como eles vão receber, o tempo. Então, tudo isso é importante e ele é personalizado. A Hold é algo personalizado. Como eu disse, não é apenas a criação de um contrato social, mas sim um contrato social personalizado para aquela empresa. Bom, então vamos supor que uma pessoa, independente do tamanho da propriedade dele, tem lá 2 alqueires, 1 alqueire, 10, 50, 200, não importa. Ele queira transformar aquele pedaço de terra que ele tem numa holding, numa empresa. O Senar dá toda a informação, tudo que ele precisar, o Senar passa para ele. Dá toda a informação, até mesmo a informação do que ele precisa e também através do curso, dá informação de como ele vai fazer aquele negócio perdurar, porque não é simplesmente a criação, né? Então tem que ter habilidades para que faça com que aquele negócio continue. Então o Senar, ele oferece isso também. Bom, inclusive com uma hold, quando você transforma a sua propriedade numa hold, até para fazer empréstimo bancário fica mais fácil as coisas. Exatamente. A questão da obtenção de crédito, né, é melhor porque a gente já tem uma empresa que está ali organizada. Então, quando a gente vai buscar um crédito, a empresa olha para o seu negócio de uma forma diferenciada, de que você tem uma organização. É verdade. Não é o seu Zé que está lá comprando. Exatamente. É a empresa do seu José que está comprando. Exatamente. É isso aí. Bom, tudo isso que nós falamos agora nesse bloco, no bloco passado com o Leonardo também, o Senar oferece para você tudo de graça. Então tá aí, quem orienta nessa área de planejamento sucessório e holding rural é a pessoa com quem eu conversei agora, que é a Marina Ribeiro Lima, que é especializada nessa área. Procure o seu sindicato, procure aí a sua prefeitura, liga para o Senar, entra no site do Senar, que você vai ter todas as informações e ter aí a sua fazenda transformada numa empresa. Marina Ribeiro Lima, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi um tema legal, deu para entender bem como é que funciona isso aí. E eu quero, como eu disse para o Leonardo, eu quero trazer vocês mais vezes aqui, porque tem muita coisa boa para a gente falar. Sim. Muito obrigado. Tá? Muito obrigada eu. Foi um prazer estar aqui e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Tá certo. Obrigado. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Milhões viram a maçã cair, mas Newton foi aquele que perguntou o porquê. Muito obrigado pela sua presença, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir,
Primeiro Impacto Continuação.